Oi, gente, tudo bem? Eu sei que essa não é exatamente a proposta do canal, mas aconteceu muita coisa essa semana. Eu já queria falar com vocês sobre espiritualidade antes de todas essas coisas acontecerem. Daí eu só trazer isso por causa das coisas que aconteceram. E eu queria falar principalmente sobre o trabalho com deidades dentro da espiritualidade Wicca ou pagã. Eu sinceramente ainda não sei direito onde eu me encaixo. Eu diria que a bruxaria por si só, mas eu sei que é mais complicado que isso. Eu quero falar sobre essas coisas porque uma coisa com a qual eu tava sentindo muita dificuldade no último ano em relação à minha espiritualidade era as coisas que eu dedicava à minha deusa. E eu senti essa dificuldade por causa das minhas alergias, que pioraram muito de uns anos pra cá. E eu costumava oferecer muitas velas, incensos, fogueiras. Eu queimava coisas com bastante frequência. Até porque minha deusa está relacionada ao fogo, à lareira do lar, até o sol. Algumas pessoas dizem e tudo mais. E aí eu anotei algumas ideias de devoção que eu costumo fazer que não tem a ver com essas coisas que tão descaradamente geram alergias. Óbvio que as primeiras coisas que você pode tentar quando isso acontece é substituir as velas de parafina, porque parafina faz muito mal para a saúde de qualquer pessoa, por velas de cera de abelha ou de cera de carnaúba ou as de cera de soja. Porém, elas são bem mais caras e eu acho que é importante ter outros métodos além desse. Eu já comprei algumas de cera de carnaúba, eu acho que é esse o nome, e elas funcionaram muito bem, mas o cheiro delas era bem forte. Não cheiro forte de te dar alergia, só cheiro forte de cheiro forte, sabe? Tipo quando você cozinha pinhão ou cozinha berinjela. Esse tipo de coisa. Em primeiro lugar, meus substitutos preferidos para incenso são esses potinhos que eu faço com as ervas que eu colho do quintal, mas podem ser ervas secas ou ervas que você achar no mercado, manjericão, hortelã e tudo mais. E aí eu coloco as ervas no potinho, cubro com sal, coloco mais um pouco de ervas, cubro com sal. Bastante sal, geralmente sal grosso que eu uso só pra isso. E aí eu deixo as ervas secando ou as ervas secas nesse potinho de sal. Eu não sei se faz muita diferença em relação ao aroma. Eu comecei a usar isso mais como um pequeno encantamento para trazer calma aos ambientes de casa, principalmente porque eu costumo fazer com lavanda, apesar de já ter feito com manjericão e outras coisas para prosperidade, saúde, as ervas que correspondem a essas coisas. Eu acredito muito na sua intuição, de verdade. A não ser que você queira fazer uma coisa absurda ou fazer mal para alguém, ou sei lá, fazer alguém te amar, esse tipo de coisa completamente intensa, eu duvido muito que a sua intuição vai falhar e te colocar em algum problema. Segunda dica para substituir incensos, e provavelmente minha preferida no quesito cheiro: botar óleos essenciais no umidificador. Principalmente os que ajudam com a sinusite. Eu uso bastante alecrim, que ajuda com a limpeza do ambiente e ajuda com a sinusite. E às vezes na casa da minha irmã lavanda, ou esse tipo de coisa. Sempre pesquise os óleos essenciais que você vai usar antes de usar eles. Existem óleos essenciais que não podem ser inalados, existem óleos essenciais que não podem ter contato com a pele, existem óleos essenciais que não devem ser usados de maneira não super, hiper, mega diluída de maneira alguma. Não é porque é natural que é seguro. Sobre as velas. As velas eu ainda consigo acender ela em lugares abertos, onde aquela parafina derretendo no ar, fazendo as coisas cancerígenas dela não ficam presas no meu quarto. Mas eu tento usar essas de outras ceras quando eu posso, quando eu tenho dinheiro pra isso, que não é sempre. Porque eu gosto delas acesas no quarto, me dá uma sensaçãozinha de conforto
e me faz me sentir um pouco mais próxima da divindade que eu cultuo, porque eu tô oferecendo aquela vela e fogo é um dos símbolos dela. E aquela vela tá ali pertinho de mim, num ambiente tão pessoal que é o meu quarto. Mas quando eu não tenho acesso a esse tipo de coisa que é com muita frequência, eu tento acendê-las lá fora. E aí tem uma escada velha, onde eu acendo elas em cima. Eu raramente faço rituais com velas. Algumas vezes, com muita necessidade, eu acabo fazendo um amuleto ou alguma coisa do gênero. E eu geralmente uso papel queimado para essas coisas, para consagrar os objetos. Papel queimado com alguma coisa que foi escrita lá antes. E daí eu uso as cinzas. E aí eu uso, mas eu não faço isso com muita frequência e geralmente são coisas para saúde, para calma, muito raramente para prosperidade. Não é que eu não queira ser próspera, gente, é que, sei lá, nunca apareceu a necessidade real pra mim. E outra coisa que eu faço, substitutos para as velas de vez em quando, é colocar mel numa xícara, ou melado, dependendo do que tiver em casa. E aí eu coloco alguma fruta junto e deixo essas xícaras em algum dos vasos suspensos do quintal, pra minha coelha não ter acesso. Atrai inseto? Eu imagino que sim, mas a gente tem muitos polinizadores no quintal, a gente tem abelhas, a gente tem vespas, a gente tem marimbondos, eu não sei se borboletas são polinizadores, a gente tem bastante borboletas também. E eu nunca tive problema, porque a gente também tem muitos predadores desses insetos menores e problemáticos, que são as lagartixas. Tem muita aranha no quintal, muita lagartixa mesmo. Tem pássaros, porque a gente tem algumas árvores que dão aquelas frutinhas que eles comem. Então o quintal meio que se autorregula quando eu deixo o mel lá. E aí eu dedico eles ou às fadas. E aí, se for do interesse de alguém, eu pretendo fazer outro vídeo para falar sobre a minha relação com a ideia de fadas, porque ela não é necessariamente as coisas que eu aprendi sobre isso, apesar de ser muita coisa que eu absorvi dos próprios conhecimentos compartilhados de outras bruxas. Mas eu acredito que a gente tem que ter muito respeito pelas fadas e pelos elementais, pelos espíritos no geral. A gente pensa muito em fadas como esses espíritos europeus doces e delicados. E daí a gente tá aqui no meio de uma floresta úmida, no meio de uma área que era pra ser da Mata Atlântica. E tem tantas coisas que nunca tiveram no nosso imaginário, sabe? Que fazem todo sentido. Mas outro dia eu falo sobre isso. Vocês estavam esperando por isso, porque eu sou totalmente o estereotipo de bruxa verde, bruxa de cozinha, bruxa de floresta. Basicamente, eu sou um animal selvagem e uma lady ao mesmo tempo. Mas eu cozinho bastante em honra à minha divindade, a divindade em que eu sou dedicada. Eu acredito em muitas divindades, mas essa é a mais próxima de mim. E eu costumo fazer coisas como pães, bolos, tentando fazer esses pães e bolos da maneira mais rústica possível, às vezes com fermento caseiro e com farinhas mais integrais, com menos açúcar, com frutas e esse tipo de coisa. Eu gosto da ideia de caldos e sopas também, porque como essa divindade está relacionada ao lar, a maternidade, ao nascimento de crianças, ao recém-nascido, eu acho que mingás, sopas e caldos são maneiras muito boas de cultuar ela também. E eu sinto muito poder nessas coisas que a gente faz com o intuito de curar, de acalmar, de oferecer conforto. E essa é uma das maneiras principais e que evita as alergias de maneira mais intensa. Também tem outras maneiras de cultuar suas divindades conforme o que você sabe delas. Por exemplo, se eu
cultuasse Afrodite, eu faria muitas coisas com flores e morangos e maçãs. Se eu cultuasse Perséfone, eu provavelmente ia tentar usar frutas mais mediterrâneas, porque é a imagem que eu tenho quando a gente relaciona ela ao romã. E, obviamente, as cores da primavera, coisas bastante coloridas para Perséfone e aqueles tons pastéis para Afrodite. No meu caso, a minha deusa tá relacionada a tons mais solares, então laranja, amarelo, verde de alguma maneira, porque as plantas estão se alimentando do sol para mim, isso faz muito sentido. A própria ideia de ter plantas para mim é um certo culto a ela dentro de casa, porque eu tenho que oferecer sol para elas sobreviverem. E doações. Doações pequenas, gente. Eu sou pobre, eu consigo doar tipo R$2 por Pix pra alguma causa uma vez a cada um mês que compartilham comigo. Mas eu sinto que a divindade que eu cultuo está relacionada à comunidade, porque o fato dela estar relacionada ao lar, à maternidade e ao recém-nascido, para mim já insere ela nessa ideia de comunidade, de autoajuda, das coisas funcionando com dependência das pessoas uma da outra. Não dependência emocional, vocês entenderam o que eu quis dizer. Colaboração. E eu acho que as doações são sobre isso também. Principalmente se você mora numa grande cidade como São Paulo, você raramente tem esse senso de comunidade tão intenso em você, porque nós estamos todos separados nos nossos cubículos, e isso é um grande plano do capitalismo. Mas enfim, eu não vou falar muito sobre a minha deusa, porque eu ainda preciso conhecer muito mais sobre ela para me sentir confortável para falar sobre ela. Eu só preciso falar para vocês que eu conheci ela de maneira muito mística, muito intensa e que foi muito transformadora na minha vida. E foi até um pouco assustador na época, para ser sincera. Mas isso é história para outro vídeo também, caso eu comece a falar com mais frequência de espiritualidade aqui. O que vocês precisam saber é que a deusa que eu cultuo é a Brigitte. Ela é uma deusa do panteão irlandês, mas que foi cultuada em boa parte da Europa, provavelmente a mais universal das deusas celtas. Ela foi parar até no panteão romano, com um pouquinho de pimenta, como os romanos fazem com as mitologias que eles entram em contato. E ela também virou uma santa naquela região, a Santa Brigitte, dia de Santa Brigitte. Ela é a deusa da maternidade, do parto, do trabalho com ferro, da cura, da poesia. Ela também é a deusa do fogo e da maternidade. Eu não sei se eu já falei maternidade, eu provavelmente falei maternidade 2 vezes. E eu gosto muito que nos cantos modernos que fazem pra ela hoje em dia, os neopagões e tudo mais, ou icanos, eu não sei como as pessoas se consideram, eu nem sei muito sobre esses 2 rótulos que a gente se coloca. Esses cantos geralmente falam sobre a proteção de recém-nascidos, não só de crianças humanas, mas de animais também. Eu gosto muito disso. E outra coisa que eu faço para a devoção é ficar cantando esses cantos no meu dia a dia. Meio que como uma música de trabalho, quando eu tô fazendo alguma atividade repetitiva ou alguma coisa que eu queira transmitir esse tipo de energia, como quando eu tô cozinhando, ou fazendo algum tipo de artesanato, ou até fazendo jardinagem. E é basicamente isso. Eu só queria mostrar essas formas de devoção que a gente consegue colocar no nosso dia a dia e que faz a gente se sentir melhor e mais conectada. Principalmente com a natureza, no meu caso, até porque muitas das oferendas que eu deixo são para os elementais ou para as fadas. Eu queria fazer esse vídeo porque eu tava na vibe de fazer ele. Eu vou mostrar umas coisinhas que eu comprei esses tempos pra vocês. A primeira é essa peruca linda e maravilhosa que eu não coloquei direito, porque quem liga. A segunda é esse tarô cigano que eu comprei. Eu espero que meu celular foque.
ainda tô aprendendo a ler tarô cigano, eu não me sinto tão confortável quanto com o nosso famoso tarô de arcanos maiores e arcanos menores, mas eu estou aprendendo. A segunda é esse outro tarô aqui, não cigano, normal. Eu acho que ele chama Old Anatomy Tarô. Eu tô pensando em fazer uma coisa com ele, que resultaria em vocês ganhando coisas, mas eu não tenho certeza ainda. Tem que ver como as coisas vão sair. Seria mais para arrecadar dinheiro, para futuros gastos médicos com os meus ratos que estão ficando velhos mesmo. Eu perdi um ratinho essa semana, caso algum de vocês não saiba, apesar de eu ter deixado bem claro em todas as minhas redes sociais, porque não sou obrigada a guardar isso pra mim, né? E foi muito reconfortante receber apoio. Esse tarô aqui, que é tipo o amor da minha vida, e ele chama Tarot of the Divine. Tarot of the Divine. Minha pronúncia em inglês é péssima. Enfim. Ele tem várias cartas baseadas em mitologias, em contos de fada, mas principalmente mitologias da Ásia e também bastante mitologia eslava. E ele é a coisa mais linda em que eu já entrei em contato com a minha vida. Eu vi ele pela primeira vez que eu vi alguém vendendo ele, eu sabia que eu tava completamente apaixonada e que eu ia morrer caso eu não tivesse ele. Vou mostrar minhas cartas preferidas pra vocês. Esse aqui que eu não sei sobre qual mito se trata, se alguém puder me contar eu ficaria muito agradecida, mas eu amo. Essa aqui. Essa carta aqui, que pra mim é a Virgem Maria, e apesar de eu não ter tido nenhuma criação católica, evangélica ou cristã, apesar das pessoas terem tentado, eu tenho muito carinho pela imagem da Virgem Maria, porque minha avó colecionava a imagem da Virgem Maria. Essa aqui, que também é linda. Essa, uma das que eu mais amei quando veio, daquelas que não dava pra ver no anúncio. E essas três aqui. Eu não mostrei as minhas preferidas nos outros tarôs, porque as artes deles são bem parecidas. Mas... tem esse aqui também, que é a carta que saiu hoje pra mim, do tarô do dia. Eu só queria mostrar essas coisas. Eu tenho me sentido mais conectada com essas artes divinatórias. Não que eu não acredite que o tarô funcione, é que eu não acredito que ele adivinha o futuro. É complicada a minha relação com esse tipo de coisa. Eu espero que o vídeo tenha sido de algum tipo de entretenimento pra vocês ou informação. Eu não me sinto no lugar de ensinar espiritualidade para as pessoas porque eu sou extremamente caótica, extremamente instintiva. Eu só sinto que as coisas podem funcionar daquele jeito e vou. Eu sei que tem muita gente que estipula muito mais regras, muito mais cuidados e muito mais intensidade à prática do que eu. Eu, pessoalmente, não tenho problema com isso. Eu me acho extremamente religiosa do ponto de vista da devoção à minha deusa. E eu não diria que eu faço magia com frequência, mas você sabe, aquelas coisas de bruxa. Mas eu sei que tem gente muito mais aplicada do que eu, então aprofundar sobre isso ou deixar para essas pessoas que coletam muito mais informações para dar para vocês coisas que já foram escritas e relidas e já são tradição. Mas eu espero que o vídeo tenha sido de alguma ajuda ou entretenimento. Tchau, tchau!